Graça e paz, amadas e amados do Senhor, guerreiras e guerreiras do Deus vivo. Eu venho aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra que o Senhor tem me colocado muito esses dias a respeito do levantar. A palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel 9, ela relata a respeito de Saul e as jumentas perdidas de Quis. Quando Deus chama Saul, Saul estava com um problema. E as jumentas, porque as jumentas do seu pai haviam se perdido. E a Bíblia diz que Saul estava prostrado diante desse problema. Digo prostrado porque no capítulo 9, do versículo 3, o pai de Saul diz a ele: levanta, pega um dos moços e vai para trás, atrás das jumentas. E ele manda Saul se levantar. E só se manda levantar, meu irmão, só quem está prostrado, quem está caído, acomodado com tal situação. Então, achando que não tinha mais jeito, e Quis, o seu pai, manda Saul se levantar. E a palavra de Deus para você nesse tempo de hoje é: quando para o homem parece não ter mais jeito, quando Deus começa, aí é que Deus começa a trabalhar. Deus só pode levantar aquele que estiver caído. Então Deus, Ele quer te dizer nesse tempo: levanta, põe-te de pé. Deus quer te ver de pé diante desses problemas. Deus quer te ver de pé diante dessa situação. Deus quer te ver de pé diante desse deserto. Deus quer te ver de pé diante da sociedade. Deus quer te ver de pé diante dos seus familiares, diante dos seus amigos, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Deus quer te ver de pé. Você precisa se colocar de pé. Levanta-te. Essa é a palavra do Senhor para você nesse tempo. Quando Deus vai trabalhar na vida de Jeremias, Deus diz para ele: Jeremias, põe-te de pé e desce a casa do oleiro. Quando Deus diz que quer fazer alguma coisa na vida de Ezequiel, Deus diz para ele: filho, põe-te de pé porque falarei contigo. Irmãs, e é assim que Deus fala. Mas primeiro Ele quer que você se ponha de pé. É essa posição que Ele quer para começar a agir na sua vida. Você precisa dar o primeiro passo, que é colocar-se de pé. E os outros o Senhor dará por você. E a Bíblia relata que Saul se levantou e levou consigo o quê? Um dos moços. E ali eles entraram à procura das jumentas pelas montanhas de Efraim e não as encontraram. Dali eles passaram por outras terras, eles passaram por Salisa, também não acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém tão pouco estavam ali, passaram ainda a terra de Benjamim e também nada, não encontraram. No capítulo 9, lá no versículo 5, eles chegam até a terra de Zuf. E quando chega à terra de Zuf, Saul quer desistir, ele quer parar, ele quer voltar atrás e diz para o moço: vem, voltemos, senão ao invés de um problema, nós teremos dois. Pois além do meu pai de se inquietar com as jumentas que sumiram, ele passará a se afligir também por causa de nós. Porque já havia muito tempo que eles estavam ali procurando, né? E dali o pai dele podia ficar preocupado. Eu não sei o que você tem procurado, por onde você tem andado, nem o que você tem passado. Talvez o inimigo tenha soprado nos seus ouvidos que não dá mais, que para você não tem mais jeito, que você não vai conseguir, que para você é para você desistir, que é para você voltar atrás e retroceder, que as coisas parecem que vão só piorar. Talvez você tenha procurado por vários lugares a resposta para solucionar esse problema e você não tem encontrado, mas Deus quer te dizer para você nesse momento: não pare, não desista. Agora você está procurando pelo lugar certo.
aguarda só mais um pouco e você vai ver as maravilhas que Ele vai fazer na sua vida, as maravilhas que eu vou fazer na sua vida, assim diz o Senhor. E da mesma forma que o inimigo sopra no teu ouvido, ele soprou na vida de Saul para ele desistir. Você vê que no capítulo 9, no versículo 6, Deus usa o quê? O moço de Saul para dizer, aquele que tinha acompanhado Saul. E ele diz, eis que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado, tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos até lá e ele nos fará o caminho que devemos seguir. Então essa foi praticamente a voz de Deus na vida de Saul. Ainda no capítulo 9, no versículo 18, 19 e 20, Saul chega a Samuel no meio da porta da cidade e pergunta pelo profeta. Naquela época, não havia, naquela época nas cidades, as portas tinha portas de entrada e saída. E o próprio Samuel apresenta a ele e diz, eu sou o profeta, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo pela manhã, e te despedirei. E tudo quanto está no teu coração, te declararei. Quanto aos jumentos que há 3 dias se perderam, não se aflija o teu coração, porque aflige o seu coração com elas, porque já se acharam. Deus tinha um propósito, por isso Deus permitiu toda aquela situação na vida de Saul, para que Saul viesse até ele. Olha para você ver que maravilha. Quero dizer também nesse momento que Deus tem um propósito na sua vida. Tudo que aconteceu na sua vida, tudo que está acontecendo é permissão de Deus, para que você achegue-se a Ele. No começo, você não pode entender, mas depois as peças começam a se encaixar. E o melhor fim, a palavra de Deus diz que é o melhor fim das coisas do que o princípio delas. Saul já tinha batido na porta de 5 cidades distintas e nenhuma delas havia encontrado resposta para aquilo que ele procurava. Se ele tivesse desistido quando o inimigo soprava no teu ouvido para que ele, o seu servo, fosse embora, e se ele teria voltado para trás sem resposta. Mas Saul, já sem alimento, porque a palavra de Deus diz que ele não tinha mais nada. A única coisa que ele tinha levado o quê? Era um alforje com água e seu odre. Mas tudo já havia acabado. E o único dinheiro que ele tinha, a palavra de Deus diz que é o seguinte, que era 1/4 de um ciclo de prata, que o seu servo havia economizado na viagem. Seguindo o conselho do seu servo, ele, Saul, não desistiu. E hoje Deus quer te dizer nesse momento, não desista. Não desista. E agora eles vão em direção a uma outra porta. Quando tudo parecer que fora do controle, Deus ele vai abrir uma porta na sua vida. Hoje Ele está falando para você. E no meio dessa porta, sim, aí as coisas vão começar a se solucionar. Você vai ver que tem jeito. Você vai conseguir sim. Que é para você não desistir. Para você não voltar atrás, porque a última palavra na tua vida não é Satanás que determina, não são os homens, a última palavra na tua vida é a de Deus para a sua vida. Então eu venho te dizer nesse momento agora, não se aflige o seu coração. As jumentas já foram encontradas, assim como aquilo que você tem buscado também já está sendo, Deus já está entregando na sua vida. E a palavra de Deus vai dizendo o seguinte, dizendo as mesmas palavras que Samuel a Saul, a seu moço que levou a câmara. Lá havia 30 pessoas, no capítulo 9 diz, no versículo 22. Diz Deus, deu lugar a Saul, acima de todos os outros convidados. E Deus unge Saul como rei de Israel. Você vê que nessa procura das jumentas, Deus ainda prepara um lugar de honra para Saul. E ainda prepara uma resposta para ele, ungindo ele como o quê? Como rei de Israel. Eu quero dizer nessa manhã, nesse momento, que Deus quer te colocar, quer te dar honra. Você não entende nada, mas Deus está te preparando um lugar de honra para você. Saul foi até o profeta, que era o representante de Deus na terra. E o que? Em busca de uma jumenta perdida. E Deus
Deu a ele o quê? Uma nação para ele reinar, mostrando que às vezes você vai ele em busca de algo, mas mas o Senhor, ele prepara para você um lugar de honra. Ele prepara muito mais além do que você está procurando, muito mais além das suas expectativas. Ele vai o quê? Ele vai além do que você possa imaginar. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem um lugar de honra. Ele tem uma mesa preparada para você. Então é o seguinte, não desista. Saul, no meio do caminho dele, o Senhor disse para ele que aquilo que ele estava procurando já havia sido encontrado. Além dele dar para ele aquilo que ele estava procurando, ele deu além. Ele deu para ele o quê? Ele unge ele como rei de Israel. E assim Deus quer fazer com você. Deus quer ir além na sua vida. Além daquilo que você tem procurado, você vai encontrar. E Deus vai te dar lugar de honra. Deus, na realidade, Ele vai te dar dupla honra nessa jornada, naquilo que você tem procurado. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nesse momento. Então, não desista. Levanta, persevera, continue nessa jornada, porque Deus é contigo. Assim como Deus foi com Saul, Ele também é com você nessa jornada. E Ele há de te honrar na busca daquilo que você tem procurado, dando para você não só aquilo que você precisa, mas além daquilo que você possa imaginar. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.